A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um EBD no Essência, em nome de Jesus. Hoje, com a segunda lição para a glória do Senhor Jesus, promessas de Deus para Israel. Nós estamos estudando as lições bíblicas do quarto trimestre de 2024 e eu creio que nós iremos obter lições tremendas da parte do Senhor com essa revista. Lembrando que se você assistir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também tenham essa necessidade. Esse vídeo ele é feito para apoiar a você que é professor de EBD ou a você que não está podendo ir às escolas bíblicas, mas quer aprender, né, de tudo que o Senhor tem para lhes ensinar. Em nome de Jesus. Lembrando que, se você quiser, os slides eles estarão disponíveis para quem é membro do canal. Basta aqui embaixo, né, se tornar um membro e você terá direito a receber gratuitamente os slides, assim como também outros projetos que virão, né, no nosso canal, em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos aqui dar início à segunda lição. E lembrando, nos comentários, você deixa a sua opinião, o que é que você está achando da EBD, o que é que você está aprendendo com esse projeto, amém? Porque a sua opinião é muito importante, em nome de Jesus, amém? Então, vamos aqui dar início, né, à nossa lição de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lição número 2, promessas de Deus para Israel. Ou seja, né, a promessa que o Senhor tem para o povo de Israel. A promessa não é apenas para nós, a promessa também é para os judeus. Sim, eles mesmo ali não tendo reconhecido Jesus, mesmo tendo acontecido tudo aquilo, eles ainda são aqueles que têm a promessa, né, de Abraão. E hoje é isso que nós iremos estudar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áudio da lição diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus dada ao patriarca Abraão, que ele disse: sai da tua terra e vai para onde te mostrarei. Nós conhecemos bem a história de Abraão, né, que ele ali teve um chamado de Deus e ele obedeceu, ele abandonou sua terra, ele abandonou tudo e ele creu, né, com toda a sua família, que Deus estaria direcionando eles a um novo caminho, a um novo projeto, e ele seria totalmente abençoado pelo Senhor. É isso que nós veremos na lição de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. A verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Se lembra? Essa promessa é dada, né, ali àqueles, né, que permanecerem fiel. Porque a gente sabe que nós agora estamos vivendo o período da graça. O que é o período da graça? Foi o período instituído por Cristo para aqueles que acreditassem, né, na sua morte, na sua ressurreição, aqueles que acreditassem na sua palavra, aqueles que o amassem, pudessem viver pela graça, né? Outras ovelhas que não eram desse aprisco foram até ele, né? E essas ovelhas somos nós. Então nós estamos vivendo o período da graça, que já pelos sinais que há na natureza, até mesmo as palavras da Bíblia se cumprindo, nós estamos vendo que esse período ele está se findando e vai se iniciar o período da grande tribulação. Após a grande tribulação virá o período do milênio. E ali, após o fim do milênio, haverá o juízo final. Amém? Então, na realidade, esse período da grande tribulação, esse período do milênio, ele não é para mim, não é para você. Eles são ali justamente a promessa de Deus, né,
que ele daria uma nova chance ao povo para se consertar, aonde Jesus reinará sobre eles e eles terão a chance de se entregar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos para os objetivos da lição, né? Primeiro objetivo: detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre a nação, né? Essa lição ela vai trazer em detalhes essa promessa que Deus deu a Abraão, né, acerca da sua posteridade, né? Você vê que ali de Abraão veio Abraão, Isaque, Jacó e ali as 12 tribos de Israel, aonde se tem também ali onde foi instituídos os juízes, depois foram instituídos os reis, ali até chegar em Jesus Cristo. E nós vamos ver isso detalhadamente, essa parte da promessa divina a Abraão nessa lição. Amém? Elencar. O que é elencar? Listar, né? As promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. A gente vai ver que promessas foram essas que foram dadas a Israel para que ele se desenvolvesse como nação. Nós conhecemos a história de Israel, que Israel ela já foi um povo que foi dissipado e que depois, né, foi novamente criado o Estado de Israel. E hoje, né, nós vemos que, embora pequeno, mas é um Estado poderoso porque tem a promessa de Deus. Glória a Deus. E o último, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. São coisas que nós vamos aprender a detalhar, a elencar e a destacar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui, né, os tópicos da lição, que é Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O segundo tópico, nós vamos ver as promessas a Israel. E no terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Glória a Deus, aleluias. E temos a leitura bíblica em classe, né? Que vamos fazer assim. Vamos aqui ler, né? Em nome de Jesus. Gênesis 12, do 1 ao 3, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias, glória a Deus. Vamos para a segunda parte da leitura bíblica, que se encontra em Romanos 9, do 1 ao 5, que diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, né? Em nome de Jesus. Vamos aqui para a introdução, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A introdução, ela nos diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe uma promessa a respeito do divino propósito de formar uma nação. Nessa chamada está implícita, está colocada as promessas para Israel, como nação ímpar, dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial,
cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas não podem ser tiradas. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós vemos aqui que Deus, ele faz 3 promessas tremendas a Abraão, né? Que inclui aqui uma nova terra, uma grande nação e uma bênção que seria universal. Afinal de contas, eles seriam benditos, seriam os benditos dentre todas as famílias da terra. Essas promessas, elas, conforme a gente vai vendo a narrativa bíblica, ela traz à tona muitas coisas que são e vêm da parte de Deus, sabe? Você vê o quê? Que Deus, ele fez a promessa a Abraão, mas ele vai preparando Abraão, ele vai preparando Sara, ele vai moldando ali a descendência dele, Isaac. Nós vemos ali Esaú e Jacó, nós vemos a mão de Deus a moldar cada circunstância, cada momento, para que tudo ocorra conforme ele tinha prometido. Mas nós vemos o quê? Que conforme a condição humana, né, as escolhas humanas, elas muitas vezes impedem que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida como Deus ele nos prometeu. E por que isso ocorre? Porque nós somos imediatistas, nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo, nós não temos paciência para esperar pelo tempo de Deus. E então é por isso que muitas vezes a promessa não se cumpre na nossa vida. Você vê, o grande exemplo aqui é que quando Jesus vem, quando chega o advento do Senhor, os israelitas, eles não simplesmente reconhecem a Cristo como Messias. Muito pelo contrário, eles veem nele um falso profeta, eles veem nele um enganador. Então, isso significa o quê? Que eles não receberam Jesus como o Messias esperado. E isso abriu, né, brechas para que para que você fizéssemos parte dessa bênção maravilhosa que é se tornar a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Então você vê que cada promessa de Deus, ela vai se encaixando e cooperando para o nosso bem. Então, nós temos que entender que Deus, ele sim, vela em cumprir pela sua palavra, independente do meu tempo, independente do seu tempo. Porque no tempo dele as coisas irão sim acontecer como deve ser, né? E nós vemos algo muito interessante aqui, após, né, Abraão, as promessas, elas foram renovadas, não apenas ali com Isaac, mas também com Jacó, né? E foi confirmado a continuidade do pacto de Deus com eles através da geração. Você vê o quê? Que foi dito a Davi que ele, o seu descendente reinaria eternamente. E nós vemos ali, lá na frente, né, o profeta Jeremias afirmando, né, dando a certeza e declarando que a lição de Deus com Israel é tão permanente quanto as leis naturais que regem o universo. Né? Essa palavra está em Jeremias 31, do 35 ao 37. Então, as promessas dadas a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todas elas acabam que se cumprindo ali, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias, cujo reino é eterno e é universal. Glória a Deus. Tremendo, né? Da parte de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos aqui. Aleluias, vamos para o primeiro tópico, né? Israel, a promessa da criação de uma grande nação, né? Vamos para o primeiro subtópico. E far-te-ei uma grande nação. Uma promessa, né? A primeira promessa que Deus faz a Abraão, né? Fazer dele uma grande nação. Uma nação que seria incontável. Né?
Vamos para a leitura? Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras nações de Israel. Diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ou seja, seria um povo eleito, seria um povo separado, seria um povo aonde a graça do Senhor abundaria sobre eles. É tanto que você vê ali mais na frente com Moisés, que quando é instituído as leis, é instituído ali os estatutos, é dado ordenanças aos judeus para que eles fizessem coisas que iriam justamente trabalhar na saúde deles, trabalhar em todos os âmbitos, em todas as áreas, né, da vida deles. Então, quando Deus ele traz uma promessa para a minha, para a tua vida, ele vai primeiro preparar o ambiente para receber essa promessa. Ele vai preparar você para receber essa promessa. Assim como aqui, ao longo da história, ele preparou Israel. Vamos continuar? Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. A Gênesis 15, o 4 e o 5. Você vê que uma palavra gloriosa é trazida aqui da parte de Deus. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, far-te-ei uma grande nação. Ele com 75 anos, sua esposa estéril, e ali, a natureza do sobrenatural dessa promessa. Que Deus, ele não é o Deus que opera segundo a visão do homem. Ele é o Deus que faz conforme ele quer. Ele chama Abraão, manda Abraão olhar para o céu e diz: conta se possível é a ti, pois assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. O Senhor, ele tem promessa para a sua vida, por mais impossível que pareça, por mais que já tenha passado o tempo, por mais que as situações digam para você que você não vai conseguir, que não tem como, confia no Senhor. E você verá a glória de Deus transbordar na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que aprender a confiar nas nossas promessas. Nós temos que aprender a realmente colocar em prática a nossa fé. Existem 3 coisas, meus irmãos, que nós nunca podemos esquecer. A primeira, confiar em Cristo. Confiar nas promessas de Deus, acima de tudo, acima de todos e sob qualquer circunstância. Assim como Abraão foi chamado para confiar em Deus, você, nós somos chamados para confiar nele também. Mesmo quando as circunstâncias pareçam difíceis, desfavoráveis, impossíveis até, o Senhor, ele é capaz de realizar todos os seus propósitos, independente das nossas limitações humanas. Quando chega o nosso impossível, aí começa os possíveis de Deus. E eu acho lindo, sabe, que, como eu li num trecho de explicação, que diz assim, que a participação, né? Deus, ele nos coloca, assim como ele colocou Israel, né, foi chamado para ser uma grande nação. Jesus, ele chama eu e ele chama você para ser luz do mundo. Jesus chama eu e chama você para sermos o sal da terra, para sermos aqueles que fazem a diferença. Assim como ele chama Abraão aqui para formar uma grande nação, ele te chama para ser igreja, ele te chama para ser noiva, para ser eleito do Senhor, em nome de Jesus. Só depende de mim, só depende de você estarmos firmes, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então, vamos para o próximo subtópico, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material
deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era o filho de uma família idólatra e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Assim como Deus, ele chamou a Abraão, ele nos chama até hoje. Ele chama, vem, larga larga as suas vontades, os seus deleites e venha me servir. Muitas vezes a gente vê as pessoas meio que temerosas de aceitar Jesus, porque acham que vão ter que ter uma grande mudança de vida por eles mesmos, vão ter que largar isso, largar aquilo. Meu irmão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que Abraão fez: sair ali do nosso mundo de pecado, sair dos nossos achismos, sair daquele momento de dor e sofrimento que a gente mesmo tem vivido a cada dia, entende? Então eu tenho que buscar a presença de Deus de uma forma que Ele venha transformar o meu viver. Então, mediante o tempo, conforme a gente vai lendo a palavra, conforme a gente vai tendo intimidade com Deus, conforme nós vamos chegando pertinho do Senhor, o que acontece? O Senhor vai nos transformando. Eis que a palavra de Deus, ela diz: nova criatura eis que tudo já se fez novo. Em nome de Jesus, o velho homem, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim como o nome de Abraão, ele foi engrandecido. Sim, ele foi. Porque se conforme a gente vai lendo a história, houve acontecimentos tremendos ali, né? Mesmo em Sodoma e Gomorra, onde Ló estava lá e que os reis levaram eles presos, foi Abraão com os homens que estavam com ele, mediante a mão do Senhor, que fez ele prosperar. Então, o Senhor, mediante a obediência de Abraão, fez o quê? Fez ele ser uma bênção. Assim como Abraão foi chamado para ser uma bênção, você é chamado para ser bênção, para ser luz. E a bênção inclui o quê? Crescimento, a bênção inclui fortalecimento, a bênção inclui intimidade com Deus, intimidade com o Pai, para que possamos alcançar justamente a proteção, a orientação e a presença ativa, divina do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós só precisamos crer. A palavra, ela diz: e tu serás uma bênção. É um aspecto crucial da promessa de Deus. Ele não só abençoou Abraão, como abençoou os seus passos, como abençoou aqueles que estavam com ele. É uma bênção que foi estendida de geração a geração. Então, se nós queremos ter nossa casa abençoada, se nós queremos ver a glória do Senhor permanecer sobre a nossa vida, nós temos que entender que a bênção, ela é nos dada mediante a nossa obediência. Nós temos que valorizar a presença, nós temos que amar, nós temos que temer, aleluias, a perder esse dom celestial que é a presença do Espírito Santo. Creia nas promessas de Deus na sua vida. A história de Abraão é um lembrete de que Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa aonde quer que você esteja, independente da história, do momento que você esteja vivendo, da fase que você esteja vivendo. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina, em nome de Jesus. Então, creia, acredite na promessa de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, que assim como ele disse, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, ou seja, te farei conhecido e tu serás uma bênção. E Deus quer fazer assim com você, não para a sua glória, mas para a glória dele, em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o terceiro,
Subtópico: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números: bendito os que te abençoarem e maldito os que te abençoarem, né? No capítulo 24, verso 9. Nós vemos aqui que o Senhor ele diz para Abraão: aqueles que contigo caminharem, eu estarei com eles, mas os que se levantam contra ti, contra mim se levantam. Você vê que aqui estavam condicionados a bênção e a maldição. Em relação a quê? Em relação a como as pessoas iriam tratar Abraão, né? Aqueles que tratam ele bem, com respeito, ajudam, têm amizade, seriam abençoados por Deus. E essa bênção é estendida a todas as pessoas que se aliam, né, ao propósito de Deus através de Abraão. Então, hoje também essa promessa ela é viva e ela é real em nossas vidas. Aquele que caminhar com você, ele se torna abençoado. Aquele que, junto com você, tem uma vida de oração, aqueles que te ajudam, aqueles que te dão a mão, eles estão ajudando a Deus, porque eles estão ajudando a noiva do Cordeiro de Deus. Mas, por outro lado, aqueles que amaldiçoarem, aqueles que se opuserem, aqueles que caluniam, aqueles que levantam mão, aqueles que enfrentam, né, e jogam palavras pesadas, ele diz o que? Eu amaldiçoarei. Mas sabe uma coisa que eu digo para você hoje? Eu pego aquela palavra de Jesus, que Jesus ele diz, né, ele aperfeiçoa essa palavra lá na frente, porque ele fala justamente, ore pelos que te perseguem, né? Clame pelos que te caluniam. Nós temos que, hoje, não é mais olho por olho, dente por dente, muito pelo contrário. Hoje é dar outra face. Hoje nós somos não apenas indivíduos, nós somos servos de Deus. Nós somos desafiados a nos alinhar com os propósitos de Deus, a ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, para que sua bênção seja disposta sobre nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. E que nós possamos alcançar vidas com a nossa vida, em nome de Jesus. Então, nós vemos através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que o Senhor ele nos declara que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E o próximo não é simplesmente aquela pessoa que está do teu lado, que te ajuda, que dá a mão sempre que você precisa, não. Pode ser aquela pessoa que você considera até o teu maior inimigo. Você tem que orar por ela, você tem que jejuar por ela. Você tem que buscar, né, por essa pessoa. Não revide. A tua boca ou jorra a bênção ou jorra a maldição. Nós temos que ter cuidado, ser cauteloso com o que a gente fala, em nome de Jesus, para que a gente não venha ferir as pessoas, né? E uma coisa que é muito interessante, que ele fala aqui, isso, né? Sobre bênção, sobre maldição, nós temos muito cuidado, nós temos que ter, né? Cuidado quando nós abrimos nossa boca, porque muitos, como eu posso dizer, se aproveitam, né, de um versículo desse, diz, eu posso amaldiçoar aquele que me persegue, eu posso amaldiçoar aquele que fala mal da minha vida, eu posso amaldiçoar aquele que deseja o meu fracasso. Não, porque essa promessa aqui foi para Abraão, a promessa que é para você é a promessa de Cristo, é dar a outra face, é amar, entendeu? Você já imaginou se Jesus Cristo, ele fosse exatamente fazer o olho por olho, dente por dente? Você acha que Jesus tinha a obrigação de ir para aquela cruz?
Você acha que Jesus tinha a obrigação de levar aqueles açoites? Você acha que Jesus tinha a obrigação de ser escarnecido? Não, mas ele fez tudo aquilo como exemplo. Ele fez tudo aquilo para provar o amor dele. Ele fez tudo aquilo para provar a mim e para provar a você que nós precisamos acreditar nas promessas. E nós não podemos, de modo algum, em hipótese nenhuma, desconsiderar o povo judeu. De jeito nenhum. Cuidado quando você abrir a boca para dizer qualquer coisa contra eles, porque eles têm promessa. E essa promessa vai se cumprir. Infelizmente, estão esperando ali a dor de Jacó, né? O dia do Senhor, né? Que virá na grande tribulação. Então, nós precisamos ter cuidado. A bênção do Senhor está sobre nossa vida. Agora, uma coisa eu quero dizer a você. Se alguém se levanta contra a tua vida traiçoeiramente, não precisa você tirar satisfação, não. Deixe Deus agir. Porque Ele sabe como fazer, Ele sabe como tocar cada coração e Ele sabe como consertar tudo o que está ali desalinhado. Amém? Em nome de Jesus. Então, creia na promessa de Deus para a glória do Senhor. Amém? Aleluias. Então, nós vamos aqui para o quarto, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua obra, notícia oferecida a todas as nações. Aleluias, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Você saber, né, que uma bênção que era apenas para um povo acabou sendo estendida a todas as famílias da terra. Amém? A universalidade da bênção prometida a Abraão foi conquistada através de Jesus Cristo. Deus, ele não está apenas escolhendo um povo para si, mas ele estava também planejando a inclusão de todas as nações nessa obra redentora. Nós temos que entender que o povo de Deus ali, são eles os israelitas. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro de Deus. Nós somos aqueles que serão arrebatados ao soar da trombeta. Nós somos aqueles que morarão dentro da cidade celestial. Nós somos aqueles que participarão com o Senhor no milênio, sendo que nós estaremos ali na Nova Jerusalém. Creia, acredite, em nome de Jesus, porque a promessa da vinda de Jesus é para todas as famílias. Todos que crerem serão salvos. É reconhecido, né, no Novo Testamento que o advento do Senhor, né, é algo claro, né, que não pode ser nem sequer questionado, né? E ali Gálatas 3:8, ele menciona que o evangelho, ele foi pregado a Abraão e afirmado por meio dele seriam abençoadas todas as nações da terra, assim como hoje todas as nações da terra são abençoados. Primeira foi o povo israelita e depois todas as nações através de Cristo Jesus. Aleluias. Se poderia ser até um questionamento que a gente pode fazer, né? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ganhar vidas para o Senhor? O que eu posso fazer para ver a mão do Senhor estendida, trabalhando na vida dos irmãos, assim como Ele tem trabalhado na minha vida? O que Deus já tem feito? Você já parou para pensar nos testemunhos do que Deus já realizou no teu viver? Por que guardar isso para você? Saia contando, sim, quando necessário for, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Então, como cristãos, nós somos chamados a ser bênção na vida dos outros, seguindo o exemplo de Abraão. Você vê um exemplo claro de Abraão, como ele era uma bênção. Você pega ele ali, naquele momento onde estava Ló, né, ele
e os pastores deles brigando, né, pela terra. E nós vimos que ali Abraão chega para Ló, né, ou é Ló que chega, não, Ló chega para Abraão e fala que eles não poderiam estar mais juntos. E Abraão olha para as campinas e diz assim, olha, escolhe, tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita. E Ló cresce os olhos e escolhe as campinas verdejantes, né? E ali Ló vai, né, em direção dessas campinas e ali entre Sodoma e Gomorra, e nós já sabemos o que findou isso, que acabou Abraão tendo que libertar a ele e a família dele. Então, Abraão, ele era bênção, sabe? Ele não se preocupava com o amanhã de uma tal forma de ficar, mas você escolheu o lugar melhor. Não, ele confiava no Deus da salvação dele, ele confiava naquele que era o provedor dele, ele confiava naquele que ele sabia que estava com ele a cada circunstância, a cada momento. E às vezes o que nos falta justamente é essa confiança em Deus. Você precisa crer na promessa de Deus e que ela se estende não só para os descendentes de Abraão, mas para todos nós, porque nós estamos em Cristo e aquele que está em Cristo é participante das promessas. A mensagem da salvação em Cristo deve ser compartilhada ativamente aonde quer que a gente esteja, né? Glorificando e exaltando o nome do Senhor aonde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o próximo tópico, né? A sinopse, né? A descendência de Abraão seria uma grande bênção, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Todos nós temos esse testemunho. O que às vezes me entristece é que às vezes as pessoas têm testemunho e elas se envergonham de contar. Não se envergonhe de contar seu testemunho. Deixe Deus trabalhar através de você, em nome de Jesus. Você é uma bênção e Deus quer que todos saibam disso, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o próximo tópico. Aleluias. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de um filho a Abraão, o Senhor prometeu-lhe, além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa parecia estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo, Eliezer, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Aleluias, glória a Deus. Nós vemos aqui em Abraão 2 erros que houve com Abraão e Sara, né? Por se alongar os tempos, eles decidiram, né, por eles mesmos fazerem a promessa e não deu certo, né? Que ali nasce Ismael, né? Só que Deus, ele trouxe a promessa para livre, ele não trouxe a promessa para escrava, ele trouxe a promessa para a esposa de Abraão. É tanto que você, ao ler ali o livro de Gênesis, você não vê Deus colocando Ismael como primogênito, nunca. Ele sempre considerou Isaque o primogênito de Abraão. Por quê? Porque justamente ele era o filho da promessa. E você vê que Abraão é tão tremendo, né? Que quando Deus chama ele de novo para reafirmar a promessa, né? E chega ao ponto de Deus vir até ele visitá-lo, né? E ali ele diz, daqui a 1 ano eu voltarei, né? E tua esposa terá um filho. Ali a gente vê até, né, aquele momento que Sara ri, né? Mas isso nos mostra o quão os impossíveis dos homens podem se realizar quando Deus está ali envolvido na situação. Então creia, confie, acredite. Não imagine que o que Deus prometeu, ele se esqueceu. Não, ele não esqueceu, mas no momento exato, ele vai cumprir a promessa na sua vida. Você só precisa acreditar, né? E não é apenas para você, é para toda a sua casa,
em nome de Jesus. Não é do jeito que você imagina, não é do jeito que você pensa, mas é do jeito que o Senhor, Ele vai fazer. Nós vemos que Abraão, ele chega, né, ali a dizer que o servo Eliezer ia ser aquele que iria tomar de conta. E Deus chega para ele e diz, não, não vai ser ele não. Você vai ter o filho, né? Você vai ter o filho. E ele, aleluias, glória a Deus, será um patriarca como você. Então, a promessa de um filho a Abraão é um exemplo profundo de interação entre fé e promessa. Abraão, diante de uma situação humanamente impossível, acreditou na fidelidade de Deus. E esse ato de fé resultou em um cumprimento glorioso da promessa. A Sara até riu, mas Abraão acreditou. Então, uma coisa que eu ouvi, sabe, e eu guardei para o meu coração e jamais vou deixar que alguém tire, todos podem duvidar da sua promessa, menos você. Você não seja aquele que duvida, mas você seja aquele que crê na sua promessa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo. Aleluias. A promessa de um filho a Isaque. Deus não se esqueceu de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho do seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, né? Mas se você for ler na palavra, você vai descobrir que também Rebeca era estéril. E Isaque ora para Rebeca, né? E ali ela tem uns gêmeos dentro dela, né? Então nós vemos que a promessa, ela está condicionada à nossa fé, à nossa crença, o quanto temos crido, o quanto temos acreditado na nossa promessa. Muitas vezes a gente acha que a promessa ela vai se cumprir em nossa vida pelo nosso merecimento, e não é desse jeito. Amém? Deus, Ele trabalha em nossas vidas de uma forma que a gente não sequer imagina. E quando a gente vai se tocar das situações, o que está acontecendo? A promessa já está já quase se cumprindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Você vê que aqui Deus, Ele declara, né, que haverá uma grande nação. Você vê que Abraão, ele teve outros filhos, mas se você for olhar na história, só contou como nação de Abraão ali o Isaque e a sua descendência. E todos que estavam ali, o cabeça sempre era a linhagem que vinha realmente de Abraão, do seu casamento com Sara, então de Isaque, e depois se estendeu ali para Jacó, né? Que vemos que Esaú era o mais velho, mas por causa de sua arrogância e por causa também de uma promessa de Deus, Jacó foi quem assumiu a direção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, creia na sua promessa, e Deus é quem faz o mover sobre ela. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e rejeitou a promessa feita e reiterou. Gente, perdoe. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que ele daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa e, por isso, antes de morrer, concebeu a bênção para seus filhos. Esaú perdeu o direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Nós vemos ali na história de Esaú e Jacó que Esaú era um homem que ele não valorizava as promessas. Ele era um homem que ele desagradou os pais, né? Ali casando com as filhas de Et, se eu não estou enganada, e aquilo trouxe grande tristeza, tanto para o coração de Rebeca, quanto para o coração de Isaque. Mas nós vemos que, infelizmente, entre Isaque e Rebeca não havia tanto diálogo. Eles começaram a ter preferencialismo pelos filhos, e isso resultou em um grande problema mais lá na frente, porque
porque para receber a bênção, Jacó, persuadido pela própria mãe, enganou a Isaac. E Deus consentiu por quê? Porque fazia parte da promessa. Mas não precisava ser assim, né? Mas foi assim que aconteceu. E Isaac, ele dá o direito da primogenitura, né, a Jacó, achando que ali era Esaú, né? E ali despede ele para Labão, né? Depois, quando descobre que Esaú aliás, na realidade, gente, consertando. É porque eu não quero que o vídeo fique muito estendido, por conta disso, às vezes, né? Nós vemos que Isaac teve que despedir Jacó. Mas não que ele soubesse que Esaú queria matar Jacó, mas porque novamente Rebeca chega com uma conversa dizendo que não queria que Jacó fizesse o mesmo que Esaú fez. Então, por isso, eles despedem o filho para Labão. Mas lá na frente, Jacó retorna, né? Por quê? Porque a promessa estava ali. Então, Deus, ele encaixa tudo para que se cumpra exatamente como ele prometeu. Por isso, nós vimos que é importante confiar na promessa, valorizar as bênçãos espirituais, né? Dar importância a essas bênçãos e deixar que o encontro com Deus, ele te transforme, ele molde o seu viver, ele molde a sua vida. Porque nós, eu, você, nós precisamos ter em nossas vidas a mão do Senhor estendida em nosso favor. Amém? E para isso acontecer, precisa o quê? Sermos obedientes ao Senhor, em nome de Jesus. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva, Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel, e teve uma filha com Leia, que se chamou Diná, né? Então nós vemos aqui toda a história de Jacó, que ele foi enganado por Labão, ele acabou casando com as 2 irmãs, mas nós vemos, conforme a história, que Leia era uma mulher que era mais temente a Deus, já Raquel não era tão temente a Deus, e Deus, ele foi misericordioso com Leia por conta disso, né? Mas também atendeu a oração de Jacó, né? Em nome de Jesus. Vamos agora para o 4º subtópico, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus no meio de nós. É por isso que você vê ali Bartimeu, né, gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas é porque Jesus, é interessante que, se você for ver teologicamente, tanto Maria quanto José eram descendentes da tribo de Davi, certo? E ali a linhagem de Davi ficou por completo, né, na vida do Senhor Jesus, né? A linhagem de Davi, a profecia das nações serem benditas por causa dele. Nós vemos a salvação que veio através dele. Amém? É como diz ali em Isaías 11:1. Um renovo sairá do trono de Jessé, e as suas raízes um rebento frutificará. Esta profecia não é apenas, ela identifica a linhagem real do Messias, mas ela também aponta para o aspecto de renovação e vida que o Messias traria para o povo de Israel e para toda a humanidade. E aqueles, né, que quando ele chega, ele é rejeitado pelo povo,
ele não é reconhecido pelos sacerdotes, ele, muito pelo contrário, acaba sendo perseguido pelos sacerdotes, mas aqueles a quem o aceito como Senhor e Salvador de sua vida terão um nome escrito no livro da vida. Você pode ter noção do tamanho dessa promessa? Amém? Jesus é chamado Deus conosco. Simplesmente Jesus encarnado no meio de nós e através do Espírito Santo habitando em nós. Deus habita em você. Você crê? Deus, ele está renovando suas forças, enxugando suas lágrimas, ele está renovando a promessa, ele está fazendo tudo novo em nome de Jesus. Amém? A sinopse, né, o resumo, as promessas feitas a Abraão culminaram na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade dos seus pecados. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida. Apenas Jesus. Amém? O terceiro, né, subtópico, aliás, o terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Aleluias! A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, o capítulo 9, 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje. Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o Messias verdadeiro. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É verdade, nós vemos que Israel, lá na frente, Deus, né, ele concede a vitória, né, a Israel, e você vê que ali vai para a linhagem, eles vão para o Egito, lá no Egito tornam-se escravos, Deus levanta Moisés, Moisés vai até lá, liberta eles, institui leis, institui estatutos para que o povo fique firme no Senhor, mas o povo não fica, o povo era um povo do coração árduo, um coração difícil, né? E ali, vez ou outra, estava se desviando dos caminhos do Senhor. E nós vemos mais na frente a instituídos juízes e eles, mais lá já em Samuel, declaram que não querem juízes. Eles querem ser guiados por homem, eles querem um rei. E Deus acaba dando a eles um rei, que é Saul. Mas o que acontece? Eles acabam que se levantando, né? Até mesmo contra os reis que são instituídos. Porque lá na frente, em Salomão, nós vemos os reinos serem divididos, né? Israel para um lado, Judá para outro. Enfim, a queda de Israel. A queda de Israel por não ser obediente. A queda de Israel por deixar o ser humano mandar mais do que a promessa. A queda não é culpa de Deus, é culpa do homem. Não reconhecer a graça, não ter esperança, não ter visão das promessas de Deus, querer imitar as nações seculares. E esse mesmo erro nós, como cristãos, também fazemos. Muitas vezes nós não queremos ir para o mundo, mas a gente quer trazer o mundo para dentro da igreja. Muitas vezes você não quer, não, mas eu não vou para essa festa, mas quer trazer coisas erradas, coisas sensuais para dentro da igreja. Isso é inaceitável, meu irmão. Nós temos que viver as promessas de Deus, mas nós também precisamos viver as ordenanças dele. Nós somos um povo santo, um povo separado, um povo que é para viver a promessa do Senhor. A queda de Israel é o tema que revela tanto a seriedade do juízo de Deus quanto a profundidade da sua graça. As promessas de salvação continuam a existir, mesmo em meio à rebelião. Eles ainda têm a promessa. Eles ainda vai vir o tempo da grande tribulação, vai vir um milênio, é para eles. O milênio não é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja. Não é para a noiva do Cordeiro de Deus. Entende? É para a nação judaica. É por isso que eles serão resguardados nesse período. Porque a promessa desses períodos é para eles. É a última chance. E eles terão ali a chance de reatar com Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
o segundo subtópico, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente dele segundo a carne. Romanos 9:5. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Nós precisamos estar orando pelos judeus. Nós precisamos estar orando por Israel. Eles são, sim, a nação santa. Nunca deixaram de ser o povo escolhido, certo? A profunda tristeza de Paulo é o quê? É porque eles não aceitaram o Senhor. Porque mesmo com tanta prova, porque mesmo com tantas situações, eles não deram ouvido ao Mestre dos Mestres. Então, a disposição de Paulo de estar clamando por aquele povo, de estar pedindo, né, enfatiza que Jesus, ele é judeu, ele vem da descendência, é diretamente ligado a Israel e que a incredulidade desse povo é uma tragédia, né? Porque o próprio Messias estava no meio deles e eles rejeitaram. Mas eles ainda têm uma chance. Então, de modo algum, eu posso me achar melhor do que o judeu, né? E nem posso me vangloriar por absolutamente nada. A tristeza de Paulo aqui pela salvação nos desafia a refletir sobre a urgência de estarmos, sim, orando pelo povo judaico, pelo povo hebreu, pelo povo ali de Israel. Nós vemos que está havendo grandes guerras, nós vemos que está acontecendo muita coisa e que nós, sim, a nossa oração tem um poderio de abreviar tudo isso em nome de Jesus. Mas nós também sabemos que tudo está acontecendo para quê? Para se cumprir a grande promessa do Senhor, que é a volta dele, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos estar clamando pelo povo judaico, pelo povo de Israel, e vamos sim estar intercedendo em nome de Jesus, porque existe muito israelita que acredita no Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para o terceiro. Promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: do quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Aleluias, glória a Deus. E quem é esse libertador? É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Deus, ele elegeu esse povo, ele escolheu esse povo e não abre mão dele, né? E ele vai cumprir a promessa. Eu sei que nem todos serão salvos, não, porque haverá a grande tribulação, eles passarão, sofrerão, chegará o milênio, serão 1000 anos de paz, 1000 anos de só coisa boa, né? Aonde a própria palavra diz que quem morrer com 100 anos é como se fosse maldição, né? E será cumprida as promessas de Deus a Israel nesse período, mas nós vemos o quê? Que no final, no começo do milênio, Satanás é amarrado, acorrentado, para não atentar a ninguém, não vai haver nem tentação durante esse milênio, mas que após esse milênio haverá a soltura, né? E ele levará alguns com ele, e aí se iniciará o grande julgamento. Quem não for julgado pelas obras, será julgado pela lei e será julgado até pela natureza. Então, gente, é sério, vamos estar orando, vamos estar buscando, porque eles têm promessa e nós também. E Deus quer todos nós lá, né, fazendo parte dessa história
maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que o remanescente é a esperança daquele que permanece fiel a Deus. Mesmo em meio à apostasia, terão um lugar no plano divino. É aquele que não negocia a sua fé, é aquele que não troca a sua promessa, é aquele que não tira os seus valores, reconhece o seu chamado, inspira-se na perseverança e tem um compromisso em viver o Evangelho. A salvação de Israel deve nos mostrar o quão fiel é Deus. E se Ele está sendo fiel com Ele, Ele também é fiel conosco. Então, essa promessa é um testemunho do caráter fiel de Deus e do seu amor incondicional. Vamos crer, vamos acreditar. Muitos em Israel podem ter rejeitado o Messias, mas Deus ainda tem um plano para o seu povo. A esperança dos remanescentes e a certeza de que Israel será salvo são palavras que recoam, né, de geração em geração, né, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Aleluia, Jesus Cristo, nosso Rei. Concluindo a lição, né? As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumprir em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu reino glorioso do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus em nossas vidas, quem poderá impedir? Então, concluindo essa lição de hoje, Israel ainda assim tem a promessa, por mais que eles tenham rejeitado o Salvador, por mais que eles tenham rejeitado o Messias, por mais que tenham sido eles que tenham entregado e incitado aos romanos para matarem Jesus, mas, embora tenham sido eles que perseguiram ali os apóstolos, eles têm a promessa sim, em nome de Jesus. Então, nós não podemos nos sentir melhores do que eles. Nós temos sim que orar e interceder pelo povo de Israel, em nome de Jesus, que assim como eles têm promessa, nós também temos, e ambos iremos para a glória com o nosso Rei, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, né, as atividades. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o próximo lição que será, né, promessas de Deus para a igreja. Hoje nós vimos para Israel. No próximo capítulo será sobre a igreja. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito. Abençoa, Senhor, e que possamos, Senhor Deus, estar atento, meu Deus, às tuas promessas. Meu Deus, cuida de Israel, Senhor. Que eles possam despertar, meu Deus. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, e ser abreviado todas as dores naquele lugar, meu Pai. Assim também tenha misericórdia de nós, Senhor, e que possamos, Senhor, também permanecer firmes, Senhor, confiando nas nossas promessas, em nome de Jesus. Assim, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, nossa casa e nossa família, e sobre o caderno de oração, em nome de Jesus. Aleluias, e louvado seja, Senhor Deus, o teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então aqui concluindo, né, a lição de hoje, em nome de Jesus, a paz do Senhor e que o Senhor te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém?